O que é o conhecimento? Vamos entender isso. A Bíblia fala que a ciência se multiplicaria. Daniel capítulo 12 diz que a ciência haveria de se multiplicar nos últimos dias. Ora, se a ciência se multiplica, é o mesmo que o conhecimento se multiplica. Sim ou não? Ora, se o conhecimento se multiplica, se ele cresce, se ele se expande, logo o conhecimento ele também é progressivo. Ele vai ganhando dimensões cada vez maiores. Então você não pode dizer que um homem de conhecimento do século 10 a.C. é o mesmo homem de conhecimento do século 21. Não, o homem do século 21 é um homem da inteligência artificial. Quem está entendendo? Ou seja, estamos no eixo do tempo, num momento da história em que o conhecimento tem crescido de maneira avassaladora. Só que esse conhecimento, aí eu toquei na ideia de inteligência artificial, vai tornando o trabalho pesado, o trabalho técnico, cada vez menos necessário. Vamos entender, portanto, a palavra conhecimento como sendo o acesso que o homem tem, por meio do conhecimento, a todo tecnicismo. O homem vai criar todo tipo de instrumentos, por meio da inteligência, para promover o seu sustento, para promover a sua vida. Ou seja, o conhecimento do homem, se o homem vive por meio do conhecimento, ele vai agora tomar esse conhecimento para produzir para si tudo aquilo de que ele precisa. De modo que quanto mais o homem aplica o seu conhecimento, quanto mais o conhecimento se expande, maiores as conquistas do homem. Quanto mais conquista, mais o homem se torna o quê? Se sente o quê? Poderoso. Mais o homem vai tentando e vai galgando os degraus para o cumprimento daquela palavra que a serpente disse: sereis como Deus. Não sei quantos de vocês sabem, mas uma das tecnologias que estão sendo trabalhadas já há alguns anos, que estão sendo buscadas de maneira séria por grandes empresários, por grandes empresas, por grandes universidades do mundo inteiro, é o homem em busca da imortalidade. Daí eu sugiro que vocês leiam um livro de um ateu chamado Harari, né? O sobrenome dele é Harari. Fugiu agora o primeiro nome dele. Homo Deus, do Harari. Esse livro é de um ateu. Ele não tem nenhum compromisso com a Bíblia, nem com o Evangelho, mas ele vai descrevendo todo esse processo do crescimento do conhecimento, da tecnologia, e ele vai mostrando historicamente como o homem está ascendendo na direção de se igualar a Deus. Daí o nome do livro dele, Homo Deus, Homo sapiens, o homem inteligente, que agora quer ser o Homo Deus. É o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, né, que o anticristo se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, quanto mais o conhecimento aumenta, mais o homem se empodera e menos ele se sente carente, necessitado de Deus. E a prova está aí diante de todos nós mesmos. Com todo o entendimento, com todo o amor que temos pelo Senhor, o que o conhecimento faz conosco? Fala a verdade. Por exemplo, esse instrumento agora, a tecnologia, o celular, internet, transmissão ao vivo, tudo isso nos torna mais mornos. Fala a verdade. Tudo isso nos impede de buscar a Deus. Como é que era a igreja primitiva, né? Primeiro século. Tem até aquela canção, né, de Mara Lima. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Ela compara a igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João
com a igreja de hoje, pede, Senhor, traz um reavivamento. Mas como assim que esse reavivamento virá? Temos que nos perguntar, porque ser cristão no tempo de Paulo era uma coisa, ser cristão hoje é outra coisa. Hoje você tem casa própria, você tem apartamento, você tem fazenda, você tem carro, você viaja de avião, você tem plano de saúde, você tem dentista, você tem cabeleireiro, você faz academia, você tem aposentadoria, você tem televisão de 50 polegadas na sua casa, internet, você fala com qualquer pessoa no mundo inteiro sem pagar um centavo. Você fala no WhatsApp, fala em vídeo. Tudo isso nos deixa menos dependente de Deus. Começa a tirar essas coisas de nós e nós vamos tendo menos o que fazer. Quanto menos conhecimento, menos tecnologia, menos progresso, menos potência. O contrário também é verdadeiro. Se a pessoa que vive pelo conhecimento, logo ela se orgulha do seu conhecimento, por menor que seja. Então, quando o homem olha para a criação infra-humana, reino mineral, reino vegetal e reino animal, ele se sente o rei, porque ele domina, ele controla, ele destrói, ele mata, ele prende, ele doma, ele explora. Sim ou não? E logo então o conhecimento, ele tem uma inclinação muito forte para gerar orgulho, ensoberbecimento. Não é isso que está lá, salvo engano, em 1 Coríntios 8, versículo 1? O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o problema de viver pelo conhecimento não é uma questão de uma árvore, nem de um mito, nem de Gênesis. É o que você faz com tudo que o conhecimento te proporciona. Ou o que o conhecimento é capaz de fazer com você, que é te afastar de Deus. Por que será que a igreja de Laodiceia, que é a última das 7 igrejas proféticas, é dito que ela se sente rica e abastada? Por que será? Igreja do século 20 e 21. Na verdade, século 20 e 21. Por que que daquela igreja é dito que eles diziam, sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma? Eles estão tão abastecidos de qualquer coisa humana, intelectual, econômica, que eles não se deram conta que Cristo está do lado de fora. Eles falam, eis que eu estou à porta e bato. Não se deram conta. E a igreja? Esse é o grande problema do conhecimento. Aí você pode ver a mesma coisa na experiência das civilizações. Quanto mais uma civilização ela ascende no conhecimento, ela ascende na tecnologia, sim ou não? Ascende na tecnologia, ela ascende aonde? No domínio. Sobre quem? Sobre as civilizações que têm menos conhecimento, que estão atrás, são subjugadas. É isso que o conhecimento faz. Quanto mais conhecimento, mais poder. E poder de destruição, porque a pessoa fica mais eu, mais ego, mais força, mais valentia, mais domínio, mais controle, mais soberba, mais tudo. Olha para as nações do mundo e olha quem é que está aí no topo do poder. São as mais desenvolvidas, aquelas em que o conhecimento chegou no ponto mais alto até o momento. Esse é o problema do conhecimento. Olha também um outro exemplo para a experiência humana. Uma criança que nasce de um casal que fica ali numa dependência absoluta dos pais. Os pais têm que trocar fralda, dar banho, dar comida. Se deixar o bebezinho lá, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Só que quando ele começa a ficar com os 4, 5, 6 anos de idade, quando as faculdades do conhecimento começam a aparecer,
que ele vai virando aquele galinhozinho, aquele galinzezinho, né? Aqueles galinzé, vai criando crista. Vocês estão entendendo a metáfora, né? Como é que ele começa a fazer em relação aos pais? Ele fica cada vez mais dependente ou cada vez menos dependente? Chega uma hora que ele fala: mãe, não precisa me levar na escola. Ele já está com vergonha de chegar na escola acompanhado dos pais.